que está transformando a nossa cidade? As novas empresas, as ideias que geram empregos e o futuro do mercado local. Está no ar Ijuí em Foco. Negócios e novidades. Fique por dentro de tudo o que movimenta nossa economia. Assista e conecte-se com o novo. Este é um novo programa aqui dos estúdios Ijuí Play. Aqui nesse espaço de bate-papo e descontração, você poderá acompanhar as novidades no setor empresarial e dos bravos, assim são chamados os empreendedores locais. E também assista a nossa programação 24 horas na TV. Isso mesmo que eu estou falando, você pode nos acompanhar na sua TV. Basta baixar o aplicativo na Play Store, em várias marcas de televisores do sistema Android. Estamos também em várias operadoras de internet da região e é importante que você saiba quais são elas. Assinantes da Skynet, Deflex, 7TV, Norago e TV Noroeste. E dezenas de outras operadoras que poderão nos acompanhar em mais de 60 municípios. Para fazer a abertura do nosso programa, temos aqui hoje uma convidada muito especial. Consigo, ela traz mais de 35 anos de trajetória, é uma mulher batalhadora, uma mulher de um alto astral, de um conhecimento imenso. De quem eu estou falando? Estou falando da Vânia Dil. Seja bem-vinda, Vânia. É um prazer começar o nosso programa contigo. Prazer é meu. Temos muitas coisas para falar hoje. Antes de eu começar a minha conversa com a Vânia, eu convido a você a conhecer um pouco sobre a Vânia e os seus empreendimentos. Muito bem. Então, Vânia, me diga uma coisa. Eu quero começar essa conversa contigo tentando saber um pouco mais, conhecer quem é a Vânia. Como é que é o início, como é que foi o início da tua trajetória junto à nossa cidade? E se tu tens algo certamente para nos contar antes de Ijuí. Por favor, quem é a Vânia? Então, nossa, eu precisaria quase uma bíblia para falar de quem é a Vânia. A Vânia é uma mulher muito sonhadora, uma mulher
que traz muito forte as características da mãe dela, que é uma mulher incansável, com seus 94 anos, com 7 filhas. A filha mais velha de Dona Angelina, que teve 13 filhos. Daí dá para começar a imaginar, né, para você perceber o berço, da onde que a gente carrega, né, tudo que a gente traz com a gente, né? E todos eles vivos, com exceção de um, porque arrancaram ele do nosso planeta, vamos dizer assim. Então, eu trago esses traços da Dona Maria Geni muito fortes, de não desistir, de persistir, de acordar todos os dias, dando conta de tudo que tem para fazer. Eu venho de Portela, Tenente Portela, fui para lá eu tinha 6 anos, e nós somos da região de Lajeado, mais exatamente Cruzeiro do Sul. Até bebê só falava alemão. Até vir para cá, a gente só conversava em alemão, todo mundo lá em casa. Somos de origem alemã, né? Então, de pai e de mãe. E que terminou seu 2º grau já trabalhando na Cotrijuí. Comecei com 14 anos. E aquele sonho que não parava dentro de mim, que era estudar. Eu queria estudar, eu queria estudar. E a gente trazia um exemplo muito grande da nossa irmã mais velha, a Ângela Dil, que, para quem não sabe, ela é cantora, ela é formada em Direito, formada em Música. Então, ela trazia muito essa coisa de, olha, vocês têm que estudar, têm que ir atrás, têm que buscar as coisas da vida. Porque a gente não veio de um berço de família, então, que tivesse condições, né? Nós tínhamos, sim, a energia da Dona Geni, a bondade do seu Miro, e que quando a Cotrijuí aceitou a minha vinda para cá, transferida, gente do céu, eu era um pássaro. Disse, meu Deus, eu vou estudar na Unijuí. Eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, isso era um sonho para mim. E, além disso, Cláudia, eu já cantava. Então, aqui, eu tive uma abertura muito grande que facilitou muito a minha trajetória, porque na época tinha os festivais aqui em Juí, então eu descobri tudo isso, porque na Cotrijuí tinha o Pedro Darcy de Oliveira, que todo mundo conhece. Ele trabalhava no Cotri Jornal, aqui um pouco de história aqui para vocês também. E que, nossa, uma mulher que canta, imagina uma mulher que canta. Aí começou a me inserir, comecei a entrar, formamos um grupo de dança da Afro Cotri. Gente, eu participava de tudo, eu jogava vôlei, era a pessoa deslumbrada que veio para uma cidade maior, que tinha espaço para realizar tudo que tinha vontade. Aí conheci o pai dos meus filhos, que também, né, facilitou a minha vida aqui, porque conhecia muita gente. Então, aqui eu me sentia em casa, fazendo tudo, me sentindo um pássaro. Comecei a estudar estudar na Unijuí, então, faculdade de contabilidade, porque eu trabalhava no setor financeiro, então aquilo, né, eu tinha muitos sonhos dentro da Cotrijuí, queria sempre conseguir algo mais. Também isso veio da minha mãe e as heranças já de irmãs. Eu sou de uma família de 7 mulheres. E todas com essa mesma característica, então uma queria voar mais que a outra. Então, quando a gente traz um legado de um pai e de uma mãe, traz a história, e aí tu tem os irmãos mais velhos, que pela lógica, né, todo mundo seguiu a trajetória da irmã mais velha. Não, a Ângela conseguiu, eu também vou conseguir, eu também quero estudar. Uma foi para Três Passos estudar lá, a outra foi estudar em Porto Alegre, a outra foi... Todas nós, 7 mulheres, hoje deram conta da vida. Temos 2 professoras. A Ângela, então, hoje, atualmente, ela é cantora, mas ela vem do Tribunal de Alçada. Ela trabalhou, se aposentou como Tribunal de Alçada, em Porto Alegre. A Loiva, minha segunda irmã, ela constituiu a Rabushi, que todo mundo conhece, né? Uma empresa gaúcha maravilhosa.
A Emília está na Pano Leve comigo até hoje, Solange, que cuida da beleza das mulheres, né, que tem um salão, Clara, a professora, Vânia e a Cristiane, a mais nova, que tomou meu lugar, né, depois de 7 anos, né, eu era a princesa, a rainha, aí professora também. Então, essa é a Vânia e depois eu conto mais como é que a gente entrou nessa história de loja. Que história bacana e a gente começar a tua fala tu trazendo quem te constitui. É muito perceptível a constituição de quem é a Vânia, desse grupo, dessas 7 mulheres e, logicamente, daquele encanto que é a sua mãe. Então isso é algo que faz que você seja quem você é e isso é evidente na tua fala, no teu olho que brilha quando você fala. E aí eu quero te perguntar, quais foram os primeiros passos para constituir, então, a Vânia empreendedora, a Vânia empresária aqui na nossa cidade? Como é que se deu essa história aqui tua? Muito interessante assim, ó, porque eu nunca imaginei, isso não estava nos planos. Mas quando eu conto para as pessoas que o que me incomodava era trabalhar de segunda a sexta, as pessoas riem. Hoje isso seria inimaginável, né? Mas isso vem na característica, né, da minha persona. Me incomodava ficar sábado de manhã em casa. Eu disse, não, eu tenho que achar mais uma coisa para fazer. Eu já estava terminando a faculdade. Na Cotrigil eu já tinha alcançado, né, todas o estágio de trabalho e de capacidade de lá, naquele tempo, as mulheres, então, terem um pouquinho mais de espaço e tal, né? E, disse, vou ter que fazer mais alguma coisa, tem que fazer mais uma coisa, tá? Daí comecei a ser prof lá no CNC, né? Também abriu essas portas, na época a diretora era a Clarissa, para você que não sabe, é onde hoje é a Escola Soares de Barros, lá era CNC. E eu venho da CNC de Portela, que era muito forte, né? Então, campanha nacional das escolas da comunidade, nunca mais esqueci. Coisas boas não se esquecem, né, Claudinha? Não esquece. E aí me convidaram para ser professora de técnicas comerciais. E é claro que eu tenho dificuldade de dizer não, né? A gente tem muita vontade de fazer muita coisa. E aí comecei, então, a ser prof. E já ocupava um pouquinho mais meu tempo. Mas ainda, né, alguma coisa. Aí um dia o Valmor chegou e disse assim, olha, uma amiga minha, estacionei o carro lá em tal lugar, e uma amiga minha ofereceu uma loja. Se não queria comprar, a mãe dela está doente, já vai ter que comprar a mãe dela. O lugar é onde hoje é a Taba Imóveis. Aquele espaço menorzinho ali, naquelas 4 portas de vidro, ali. Ai, eu disse assim, loja? Meu Deus, eu nunca saía em loja para comprar nada. Eu vivia jogando, ou era vôlei, eu vivia de tênis. Tênis não tinha esse espaço para mim, né? Até porque com 7 mulheres, vaidade assim era quase que um luxo, assim, né? Porque eram muitas mulheres, né? Então eu disse, olha, vamos tentar, vamos ver, né? Tal. Mas aquela coisa assim, né? Disse, meu Deus. Mas eu não conseguia sair do trabalho. Eu amava trabalhar, fazer o que eu fazia, né? Aí colocamos uma funcionária lá, que era irmã do meu marido até então, mas todo mundo disse, olha, a Vânia tá aí? Não, a Vânia não tá aí. Ai, só sábado que ela vem e tal, né? Aí disse, meu Deus, aí disse, olha, todo mundo queria ir na loja, mas queriam a Vânia. Eu sempre fui muito comercial, a gente tinha, não falei no início, mas em Tenente Portela o pai tinha hotel. Então sempre nós envolvidas com pessoas, com público. E o que me facilitou a vida para a gente ter essa facilidade de comunicação e de servir. Depois vocês vão entender a sequência do servir. Sempre servindo as pessoas que vinham até o nosso hotel. Com serviço, com atendimento, com sorriso, com conversa. Bem comércio como é no interior, mais no interior.
E o nosso hotel era um sucesso, né? Eram 30 quartos, então não precisa nem dizer, né? Era café, almoço, janta, né? O quanto se trabalhava. Acho que é por isso que eu amo trabalhar hoje e me realizo no trabalho. Isso também vai ser uma sequência depois. E que então, quando surgiu essa oportunidade, disse, olha, tu vai ter que sair, porque, né? Aí, de fato, eu tinha que viajar, aí tinha que pedir licença do CNC, né? Tinha que organizar as profs e tal. Aí chegou uma hora, eu disse, olha, quer saber? Falei com o meu chefe lá, Vânia, vai. Se não der certo, tu volta. Mas era só o que eu precisava. Aí, com toda essa segurança e tal, não, a empresa foi um sucesso, assim, de cara, a gente transformou a loja, né? Hoje, para quem não sabe, a nossa logo traz a borboleta, e ela já traz, ela nem tinha borboleta, mas nós já tínhamos a essência da transformação a todo instante, constantemente. Então, saí da empresa, abri a minha empresa e não tinha mais aquele medo, ah, vai dar certo. Só tinha uma via, dar certo. E eu trazendo comigo todas essas características que eu falei para vocês desde o início, de não desistir. Caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não, isso aqui eu só posso ter ideias melhores, eu não posso ter ideias pior. Nunca, Cláudia, nunca eu esmoreci em algum momento. Tamanho era a minha realização servindo as mulheres, as pessoas que vinham até a loja para começar uma historinha com a gente. Era a roupa da formatura, era a roupa da primeira comunhão, que era muito mais forte, talvez, do que hoje, assim, é ter aquela roupa especial, o momento. E a loja só foi no crescendo, foram 7 anos naquele primeiro espaço, aí depois aumentamos a loja, fomos para frente, onde na esquina dos bombeiros, como todo mundo gostava de dizer, ali ficamos por mais, eu acho que 10 anos. Em 2005, nós fomos para Ernesto Alves e o ano passado, então, 2025, marcando de fato, uma nova renovação na nossa vida, fomos para o coração de Juí, a Praça Central, para um novo momento já com sucessão. E aí você entra numa questão muito importante que eu quero te perguntar. Você traz a Constituição, a história, o movimento, né? Eu faço uma associação da Pano Leve sempre ao movimento, e eu quero te perguntar quando houve esse pensamento. Vamos para o coração da cidade, porque não foi ano passado. Quando que você começou a estruturar esse penso desse lugar, de estar ali, de ocupar? Porque hoje é impossível você circular por Ijuí e não circular pela Pano Leve. Como que nasce a ideia desse lugar? Na verdade, ela foi provocada, né? Nós estávamos com um projeto todo pronto para construirmos a loja num outro espaço central com prédio próprio, né? Estava tudo pronto, desenhado. E aí surgiu esse espaço que é um pouco mais central. E a gente não pensou 2 vezes. A nossa dificuldade no antigo espaço era estacionamento. Nossos clientes todos, olha, Vânia, tu precisava achar um lugar para estacionamento, porque eu quero chegar aqui, eu não consigo, porque aí surgiu, veio, as coisas vieram para a gente. E a gente só teve, olha, eu acho que é por aqui. E surgiu então ano passado, vou construir um espaço no centro do jeito que vocês querem e tal. E nós tínhamos a parte administrativa separada da loja. E aí a gente achou então que era momento de unir tudo isso, de estarmos juntos, né? Eu acredito muito na energia, na presença, naquele contato próximo de todo mundo que vem, querendo saber da gente, querendo saber. É uma história muito longa com todas as pessoas de Juí. Se a gente perguntar para qualquer
cidadão dessa cidade, se um dia já ouviu falar da Pano Leve, vão dizer que sim. Talvez não são clientes, mas ouviram falar da Pano Leve. Então, a gente achou que era a hora de uma página nova, toda transformada para os tempos atuais, que sabemos nós o quanto que mudou esse varejo depois da pandemia. E a gente está aí para toda hora estar nessa metamorfose constante, mas nunca perdendo, Cláudia, a essência de que é servir. Que perfeito, Vânia. Te ouvindo e como vocês puderam acompanhar no vídeo de apresentação, a Pano Leve tem um estacionamento maravilhoso para quem já é cliente e para quem deseja conhecer a Pano Leve. Vânia, pegando o gancho da tua fala e todo esse movimento de que aconteceu nos últimos anos. Vamos pegar de 5 anos para cá, 10 anos para cá, mas enfim, nos últimos anos. O que a Vânia, gestora, empreendedora, precisou aprender ou reaprender para que a Pano Leve seja a Pano Leve? Para manter a essência, né? Uma das principais coisas que eu acho que, e a gente passa para toda a equipe da loja, é que uma coisa não mudou, a essência do servir. Né? O cliente não vem na Pano Leve comprar, ele vem buscar uma solução para aquele momento da vida. Ah, eu estou me formando, eu quero aquele vestido que eu vou ter fotos que todos da família vão lembrar eternamente. Eu preciso ser muito assertiva e eu preciso fazer com aquele vestido, com a escolha, seja a essência daquele cliente, que de fato representa aquele cliente. E nós, enquanto missão, quando nós desenvolvemos toda essa questão da visão, missão, visão, os valores, essa foi a principal descoberta, assim. Eu vou dar a minha sugestão, o cliente vai perceber, mas eu não posso sair da essência daquele cliente. Ah, ficou mais bonito esse aqui, legal. Mas o que te representa mesmo? É esse aqui? Então, é esse aqui. Então, toda a nossa descoberta, isso foi o que nós percebemos que manteve. Agora, o novo jeito de os clientes virem e perceberem que o que você faz está muito além disso, esse é o grande desafio. Como é que eu faço para me posicionar e fazer com que a Cláudia ache mais interessante o atendimento ao vivo e a cores, com pessoas dando sugestões, do que simplesmente ir lá e com aquele atendimento frio. Então, eu tenho dificuldade em entender quando uma pessoa escolhe. Tudo bem que preço é valor, né? Mas nós não vendemos preço, nós vendemos valor. Uhum. Pensa comigo, você entra na loja, aí o teu consultor diz lá, vamos pegar a Emília, que a Cláudia conhece, né? É a consultora da Cláudia. Diz, Cláudia, essa calça vai ficar incrível com aquela blusa que você comprou o ano passado, ano retrasado. Tu lembra? Essa calça vai ficar perfeita. Isso tem um valor imensurável. E como fazer as pessoas de hoje continuarem entendendo que isso tem valor, que não pode ser só preço, porque senão qualquer um serve. E não pode ser assim, nós ainda estamos no interior. E isso tem que ser, eu acho que é preservado, porque você vai ter filhos, você vai ter netos. E quem que dá o trabalho na cidade? Quem que faz a cidade ficar com a pujança que a gente vê que o Juiz está tendo? Não é frio, é quente. É gente que faz isso. É gente que valoriza. É lá a filha da Dona Maria, que mora lá no Glória, que mora no Boa Vista, que mora no Luiz Folhato, que vai começar uma trajetória nova. E isso também tem valor. A gente pagar uma consultoria para treinar os novos jovens agora, é você preparar para a presença, para impactar, para ter mais valor. Então, isso é o grande desafio hoje. Como é que eu falo isso para as minhas clientes para que não nos troquem
por simplesmente poder sentar no computador no final da noite. Ah, eu vou lá pegar tal coisa. Ah, aqui, ó, nossa, R$100 a menos. Pode fazer em algumas coisas? Claro que sim, mas é importante a gente refletir, Cláudia, sobre isso. E fora, assim, falar das tecnologias, né, que poderíamos ficar 5 horas falando, né? Vânia, eu fico te ouvindo e ecoa muito na minha cabeça e eu quero ver se isso faz sentido para você nessa fala. A gente pode dizer que o que mantém um cliente fiel, um cliente conectado com a nossa proposta, é o humano, são as pessoas. Ao longo de toda a minha trajetória e minha caminhada, eu costumo dizer que quem traz o resultado são as pessoas. Então, pensando numa organização com muita tecnologia, se ela não tiver o cara certo para operar aquela tecnologia, o resultado não vai chegar. Pensando nesse trato, o que é o relacional humano? A Panuleve, ela é uma experiência de consumo, ela não é simplesmente uma compra. Faz sentido isso para você? Faz todo sentido e deveria fazer para todo mundo, porque a gente ir nos lugares e ser reconhecido, ser chamado pelo nome, isso tem valor. E na Panuleve, a gente sempre, eu acho que o que fez, Cláudia, nós chegar até os 37 anos foi o lado humano. Porque eu ligar para você diz, Cláudia, chegou aqui uma peça que é a tua cara. Quer dizer, a pessoa conhece você de um jeito, isso é ímpar. Alguém pensando em você, em cuidar de você, porque você é dentista, você é médico, você é engenheira, você é professora. Você não tem tempo de cuidar, às vezes, disso, mas a gente tem. Nós precisamos ser especialistas nisso. E nós fidelizamos muitos clientes, e a vida toda com clientes que eu amo ouvir na loja. Disse, Vânia, eu ainda tenho aquele vestido, ele não me serve mais, mas eu não consigo doar ele porque, nossa, tu lembra? Era um dia assim, era um dia assado. Aí eu penso, meu Deus, isso é maravilhoso, isso é lindo. Construir história com as pessoas é o que faz nos manter humanos, gente. Senão é só máquina. Né? Agora, quem não sabe, né? As máquinas nos chamando toda hora, todo instante, se tiver voz, passa para alguém, isso é muito frio, é muito pouco. E a gente precisa querer mais. Ai, mas é chato, aquela consultora não sai do meu pé. Diz para ela, olha, eu gosto de olhar, vou separar aqui como eu gosto e aí depois, perfeito, mas ela está lá para ajudar. Né? A hora que você precisa. A hora que você precisar. Nós, depois desse momento novo da loja, nós ficamos disponíveis para os clientes das 9 até as 18, sem fechar. Então, por quê? Porque mudou a vida das pessoas também. Muita gente almoça no centro, almoça e está por ali. Nós somos uma cidade satélite. As pessoas vêm, ficam meio-dia no centro e encontram um estabelecimento aberto. Sábados, diretão, até às 4. Agora, se você ligar na loja, diz, Vânia, tu pode me esperar? Eu só vou chegar às 7 da noite. Tu consegue me esperar? É claro que a gente consegue esperar. Essa é a diferença. A gente vai fazer uma paradinha agora, após a nossa primeira etapa da nossa conversa, e voltamos após os comerciais. A Schmaus Videografia é muito mais do que uma produtora. Nós transformamos ideias em podcasts, programas de televisão, rádio, produções externas, pós-produção e edição completa. Quer tirar a sua ideia do papel? A hora é agora. Schmaus Videografia. As imobiliárias de Ijuí e região contam agora com uma nova ferramenta para aumentar as suas vendas. Schmaus Foto e Vídeo oferece a produção de vídeos imobiliários. Mostre aos seus clientes o seu imóvel em vídeo de maneira clara e eficaz.
Com uma equipe experiente e profissional, mostramos o seu imóvel em imagens aéreas fantásticas. Surpreenda seus clientes com um vídeo de alta qualidade com o melhor custo-benefício do mercado. A apresentação do seu imóvel é tudo. Nosso objetivo é ajudar você a vender mais. Schmalz Foto e Vídeo. Para você que está organizando uma festa e quer levar alegria e diversão aos seus convidados, faça a locação da nossa cabine fotográfica inflável. Seus convidados vão adorar essa novidade exclusiva na região. Com iluminação de LED personalizável, combinando com as cores da festa. Ideal para casamentos, 15 anos, formatura e eventos corporativos. Aguardamos seu contato. Schmalz Videografia. Estava fazendo aquela faxina e de repente achou a sua coleção de fitas VHS? Ficou com vontade de ver, mas estava sem o videocassete? Sem problemas! Convertemos suas fitas VHS para DVD ou pendrive. Não vá deixar momentos especiais serem perdidos por conta do tempo e do mofo, né? Guarde suas recordações para levar para sempre com você. Venha converter suas fitas aqui com a gente, na Schmalz Videografia. Estamos de volta, então, com o nosso programa e com a nossa convidada, a Vânia. Vânia, agora eu sei que aconteceu mais um momento na tua vida como empresária, como empreendedora. Me conta como é que surge a Panuleve Store. A Panuleve Store, ela foi uma ideia, mais uma metamorfose, né? Mais uma transformação. Porque a Panuleve é conhecida como uma loja mais clássica, né? Como tem 30 e poucos anos, as filhas das nossas clientes, não há um espaço específico para as filhas das nossas clientes na Panuleve. Até porque a gente tem muitas marcas e tal, não há espaço físico mesmo para a loja tão grande. Perfeito. Né? A gente atende as mais jovens com o Ranmore, que para você que não sabe é a Rola Moça, né, em moda fitness. Nós temos a Leves, que ela é democrática né, manequim 34 até... Só uma observação, a Leves com vocês também atende o público masculino? Atende o masculino de 3 anos para cá. A gente até então não tínhamos masculino, mas com a vinda da representação da Leves pela Panuleve, as mulheres, né? Muitas mulheres compram para os seus maridos. E aí, Vânia, por que não traz? Já tivemos infantil da Leves, né? Só que agora mudou a forma de negócio deles, então a gente não consegue mais comprar infantil. Mas o masculino mais forte do que nunca, com gola polo, camiseta, calça, porque a Leves, né, é 1873. Tu quer saber de história? É com Leves Jeans, que é o primeiro jeans do mundo, né? Todo mundo tem uma história com a Leves. Então fica aí também mais uma virada. Mais uma virada. Um ponto importante. Mais uma coragem, vamos dizer assim, né? E aí, para quem está nos assistindo e está pensando no presente para o namorado, para o maridão, tá aí, ó. Cliente ou não da Panuleve, você encontra Leves na Panuleve. É isso aí. Mas então vamos lá, e a Store? A história, então, surgiu... Mas, bom, as filhas, né, não gostam de ir onde a mãe vai. Então, eu acho que está se abrindo um espaço aí para atendermos as filhas das nossas clientes. Então, o que a Panuleve Store hoje atende? Público PP, nós estamos nos especializando lá em público PP. O que é o PP, Vânia? É aquela cliente que veste 32, mas não é só menina, é mulher jovem também, mulher já com filhos também, e que veste um 34, um 32, e a gente não acreditava que era um público com tanta dificuldade de encontrar moda. Porque vai achar roupa na seção infantil. Exatamente, é comum porque pega o isso, 18 do infantil nas lojas que vendem infantil. Mas quem que quer entrar na loja infantil para uma mulher de 30 anos, de 25 anos? Jamais. Jamais. Então, se abriu esse espaço, um espaço maravilhoso, uma loja que entrega tudo, Cláudia. É uma loja, eu gosto de dizer que é uma loja respirável. Não é uma loja que tu entra e que
tudo apertado, tudo perto, tudo grudado, não. É uma loja que tu respira, tu tem espaço para transitar, tu tem um espaço kids, assim como a Pano Leve também tem uma mesinha lá, ficam lá desenhando, nossa, isso faz muita diferença. Então, nós temos espaço para oferecer para as nossas clientes essas facilidades. Pano Leve Store com a mesma pegada do estacionamento, na clínica do Dr. Importante. Ferretti, temos 2 vagas lá. Então, o cliente chegou, pensou, chegou, estacionou e bora para ver as novidades, né? Então, canais de venda, né, Cláudia, nas 2 lojas, a gente acabou antes falando em tecnologia, né? Sim. Canais de venda, o condicional, mas a gente está agora buscando de volta a ideia de não mais o consultor só fazer o condicional, porque é importante ter os teus olhos. A moda mudou muito, muito de 2 anos para cá. Então, vem para a loja, toma aquele cafezinho gostoso, está sempre quentinho, aquele café, um cheiro maravilhoso. Vem, escolhe o teu conde e você leva para casa. Então, é mais um jeito, é mais uma experiência, até porque tem que ver as cores, o que você tem, o que combina com aquela calça, com aquela blusa. É você que sabe, o cliente que sabe isso. Então, a gente está mais um momento mudando isso, mas sempre oferecendo essa vantagem para os clientes dessa praticidade do estacionamento. É o WhatsApp, cada consultora, né, com WhatsApp. Manda vídeo, manda foto. A gente está por dentro de tudo. Que bacana. Eu começo há muito tempo, eu acompanho a tua história e você é um ser humano inquieto. Se eu pudesse definir você como um ser humano inquieto e antenada com o que nós, enquanto consumidoras ou como consumidoras, precisamos. Mas você não nos enxerga como consumidoras. É o vínculo que se estabelece e a relação ela se perpetua. É muito perceptível na tua fala a essência que você constituiu na Pano Leve e você trouxe para a Store. Eu gostaria que você dissesse para quem ainda o endereço da Store, para que possa chegar com mais facilidade para a gente já seguir conversando. Tem 3 caminhos para encontrar a Store, que é muito fácil. Pertinho da rodoviária, da antiga rodoviária, no lado da Terminale, para cá, na frente da feira de calçados da Fashion Center, que todo mundo conhece, né? Então, é bem na frente da feira de calçados da Fashion Center. Perfeito, perfeito. Vânia, fazendo gancho com esse teu perfil inquieto, que está sempre olhando e que não sossega, o inquieto ele é um não sossegado naturalmente, antenada com o que o mercado exige, o que o consumidor exige, e você é muito generosa ao compartilhar a tua experiência. Então eu estou lá na minha casa assistindo esse programa e penso, o que eu precisava era ouvir a Vânia. Ouvir a Vânia e agora? De que modo ou o que você aconselha, seja homem, mulher, jovem, a pessoa que está fazendo a virada da carreira, o que você aconselha para quem deseja empreender? Se você pudesse chegar e sentar junto com essa pessoa, com um grupo de pessoas e dizer, olha, para empreender a gente precisa de... Muita vontade de trabalhar. Mas não é muita, é muita, muita, muita vontade de trabalhar. Por quê? Porque hoje empreender exige muitas qualidades da gente. Uma delas é ser incansável. Não dá aqui, vai dar aqui, vai dar aqui. Aqui não deu de novo, vai ter que dar aqui. A outra, buscar conhecimento antes de empreender. Conheça esse mercado que você vai empreender. As coisas estão muito mudadas. Nós temos em Juí o Sebrae, várias consultorias do Sebrae a gente fez. Só que a gente acaba fazendo, na época que a gente começou a investir, tu acaba fazendo depois que tu já tem a dor. No processo do remediar. No processo, exatamente. Depois que tu, se eu tivesse feito antes, olha, podia ter economizado esse estresse aqui. E principalmente que hoje empreender não permite erro. Porque às vezes é toda a tua economia da vida. E aí você empreende num negócio e que de repente alguém de fora olhando diz, olha,
Por mais que a gente tenha aquela vontade, aquele sonho, hoje já não basta mais ter o sonho, Cláudia. A gente precisa entender o mercado e buscar tudo. E hoje tem as facilidades, né? O Google ajuda muita coisa, tem muito vídeo, tem muita coisa informando, preparando você. Mas eu aconselho você, Sebrae é um grande parceiro. Senac também, trabalhando sempre junto com a equipe, ajudando a desenvolver a equipe. Outra dificuldade hoje que são o paro das pessoas, né? Então, como é que eu me preparo para essa dificuldade? Porque não adianta só me escolher, ai meu Deus, eu não consigo ninguém para trabalhar comigo, eu não consigo ninguém com o meu estilo e tal, com o meu perfil. É difícil encontrar. Mais uma mudança, né? Porque tu puxa um pouquinho mais, mas não era bem isso que eu queria, e aí desistem. Que é uma qualidade é uma coisa muito presente na vida da maioria dos jovens hoje que procuram trabalho e que tu dá a oportunidade de começar, mas não sei se era isso. Não, mas não tem problema, continua até tu descobrir. Mas não, paralisam, param. Então, o desafio hoje são todas essas áreas. Você precisa saber um pouco de RH, você precisa saber quanto custa para fazer uma admissão, uma demissão. A própria manutenção A desse manutenção do negócio, né? O que eu tenho de custo fixo, o que é variável, o que é o ponto de equilíbrio. Isso aí a gente só descobriu depois que já tinha 5 anos de empresa. Vânia, aproveitando o gancho do que você está trazendo aqui na tua fala, é comum perguntarmos, porque isso é uma curiosidade que a gente tem. A Vânia, se pudesse voltar no tempo, ou se pudesse me dizer, eu gostaria que tivessem me dito isso sobre empreender. O que te faltou ser dito no início da tua trajetória? Eu acho que nada. Nada no sentido não, porque eu sabia tudo. A gente, quando vem alguém dizer alguma coisa, o pontapé inicial me der. Se não der certo no negócio, tu volta. Perfeito. Foi a coragem, né? Agora, a trajetória, a gente às vezes não está preparado para ouvir um conselho. O que sabe? Não. Por exemplo, fazer uma consultoria com o Sebrae, isso e aquilo. Todo mundo ouve isso. Agora, quantos fazem? Não, eu não preciso. A empresa é saudável, boa, né? Então, a gente não está preparado, às vezes, quando um conselho vem. Então, a nossa trajetória, ela foi num crescendo, de acordo com a maturidade que a gente ia tendo, né? Mas o principal, acho que eu trazia, que era o lado comercial, que é o lado de servir, que é o lado de entender as pessoas, que era o essencial. Tendo venda, tu vai resolvendo tudo. Tendo clientes, tendo resultado ali, com você sentindo, você vai resolvendo, porque se tem recurso, aí quando tu tá maduro, tu vai lá e faz. Aí tu aprende tudo que tu não precisava saber, porque daí ali vai começando as transformações, né? Tanto que isso provavelmente no decorrer de empreendedor de cada empresa, independente do tamanho, quanto maior, inclusive, mais consultoria, mais olhar de fora precisamos ter, porque é tão grande o negócio que o tombo é do mesmo tamanho. Então, nós tivemos todo esse tempo para crescer. Hoje eu estou numa sucessão, então com outro olhar. Daqui uns dias a Vânia sai de cena, mas a cultura da Panuleve, a essência da Panuleve precisa ser mantida. Como que eu faço isso? E a sucessão vai ter a mesma energia, vai entender o mesmo mercado, vai fazer tudo isso. É todos os dias a gente se perguntando, né? Se está certo, se estamos no caminho certo e o que a gente está fazendo. Então, nós pelo menos estamos muito atentos e fazendo com que isso seja maduro, para que tenha, para que se consiga. Então, eu acho que não tem a palavra mágica, Cláudia, porque às vezes a gente não está preparado e é no andar mesmo, nos tropeços, não pode ter atalho. Eu gosto de dizer, tu quer uma vida fácil, uma vida de atalhos? O dia que tu cair, tu não vai saber.
as pedrinhas, porque tem que cair numa pedrinha pequena, tu cai na média, tu cai na grandona, onde faz para se alertar, né? Machucou valendo. Agora, se você tiver muitos atalhos, emocionalmente, principalmente, você não vai estar preparado nunca. Então, não pode ter atalhos. Por isso que você que está ouvindo, tem filhos jovens, você é jovem, coloca a trabalhar. Quanto antes, melhor. Porque ali eles vão tendo a experiência para não ter atalhos. Ah, mas hoje estava chato lá. Bem-vindo à vida adulta. Ah, porque hoje não sei o quê. É bem assim. Ah, mas olha só, não deu tempo de fazer o lanche. Não tem problema. Atendeu o teu cliente, foi por um bom motivo? Tá dentro. Então, assim, é a vida como ela é mesmo. Vânia, 37 anos não é pouca coisa. E que perdure, e que a vida longa aconteça. Hoje, como é que a Panuleve está constituída? Como é que é o teu quadro de colaboradores? Eu acho importante você trazer novamente um pouco da configuração desse espaço que proporciona uma experiência muito significativa para quem vai até a Panuleve ou quando a gente está em casa. E também eu gostaria que você destacasse o que a gente encontra na Panuleve, qual é a marca. E é importante para você que está me assistindo, a Vânia nos trouxe a feliz parceria aqui para, nesses programas que a gente vai rodar aqui na TV, me vestir. Então, o look que eu uso hoje você encontra lá na Panuleve. E são poucas peças, né, Vânia? Panuleve tem uma característica de exclusividade que a Vânia vai falar um pouquinho também agora para vocês. Por favor, Vânia. E a gente só chega com 37 anos com fornecedores tops, né? E a Panuleve se orgulha de dizer isso, viu? Porque eu gosto de um slogan. E eu sempre digo nas lives que eu faço, quando eu posso gravar e dizer, eu digo: compre menos e compre melhor. Uma coisa que nós não falamos, eu tentei vender uma moda bem mais em conta. E a gente encontra, tá? Agora, os nossos clientes querem a qualidade que perdure, que faça essa história com os clientes. É um pouco mais caro? É um pouco mais caro. Mas assim, você ter uma peça por 5 anos, 10 anos, 20 anos, divide para você ver, né? E eu tenho, as pessoas que nos procuram, elas vêm buscar qualidade. Então, nós só chegamos nos 37 anos por causa disso. E também nós temos crediário. Como que eu vou parcelar para a Cláudia em 6 vezes? Ela chega na 5ª parcela. Ô, Vânia, olha só, olha isso aqui. Não tem como. Então, nós nos aperfeiçoamos na questão de fornecedores bons com qualidade. O que você vai encontrar na Panuleve hoje? Uma marca exclusiva para Ijuí, Slywear, uma coleção, é uma marca de Santa Catarina que transita com você desde o início do dia até o final do dia, em todos os momentos da mulher moderna, urbana, não urbana. Eles pensam em tudo, eles fazem cápsulas para os estilos de mulheres. Isso é uma sacada muito grande, estampas exclusivas. Aí nós temos Limite Zero, tu já ouviu falar dessa marca muito, né? É lá do Paraná, uma marca muito conceituada, e eles trazem até o tamanho XGG. Nós vestimos, se você não sabe, até os 50, 52, tanto em jeans como em blusas, em tudo, até os 52. E a gente tem que ter roupa de qualidade e que vista de fato um 52. Perfeito. Aí você vai lá, isso aqui é GG, mas não serve para mim. Então, esses fornecedores fizeram com que a gente adquirisse essa confiança também dos clientes. E até hoje, a Limite Zero, acho que quase mais de 30 anos que a gente vende na loja. A Sly é uma marca de uns 7 anos na Panuleve. Aí nós temos a Leves, que é a marca mais democrática do mundo. É a 5ª marca mais lembrada no mundo. E a primeira de moda. A Leves Jeans, para você que não sabe, ela foi inventada em 1873. A calça 501 que você vai encontrar na Panuleve, que é uma lona, o jeans só existe por causa da Leves.
Levi Strauss, nós tínhamos que falar um dia só da Levis, porque dá um podcast inteiro, Cláudia. Falaremos. De tanta história incrível que tem a Levis. Levi Strauss inventou a calça jeans que hoje o mundo conhece. E que, de 7 dias na semana, vai por você, me diz quantos dias na semana que você usa jeans. No mínimo 3, 5, já foi 7. Agora a alfaiataria entrou muito forte. Mas as fábricas de jeans inventaram jeans alfaiataria. Com a técnica, né, alfaiataria. Que é aquela costura impecável, é blazer, é a camisa, é tudo. A cara da alfaiataria está no jeans também. Também se reinventando. Aí você vai encontrar na Panuleve Sei, que é uma marca poderosa, maravilhosa. A Habushi, que é uma marca gaúcha. Alfaiataria, primeiro mundo alfaiataria da Habushi. Você vai comprar um blazer, você vai ter ele para a vida inteira. Você vai, com certeza, tua filha vai continuar usando e vai estar impecável. Aí as básicas da Habushi, né? 99, a partir de 99, tudo pensando assim, eu não quero, não posso comprar uma blusa de 200. Tá lá, a Habushi está contigo nas básicas, todas as cores agora que precisa. Meu Deus, Biamar Anselmi, Chegando frio aí. que representa as nossas marcas gaúchas, né, com esse poder que eles construíram nos últimos 10 anos, que todo mundo é uma peça assim, desejo, peça da Vânia, Biamar. já estamos com peças pensando no inverno na Já loja? desde fevereiro já estamos vendendo, Cláudia. Olha aí. Chama lá no WhatsApp, lá, as consultoras estão lá com toda a coleção, principalmente os palinhas, né? Que depois a gente não encontra, quando é frio mesmo não encontra, porque esgota antes, eles já vão fazendo outras coisas. Aí nós temos malharias de tricô gaúchas, eu sempre tenho essa raiz assim de dar força, se tem aqui no estado eu compro aqui. Aí nós temos uma de Erechim, que é a Katze, da Marcolin, famosíssima, tricô de qualidade também. A malharia Taglietti, que também é gaúcha, já fazem 30 anos que a gente é parceiro deles. Um tricô maravilhoso. E, meu Deus, eu poderia ficar aqui horas enumerando. E a tua cereja do bolo, aquele chuchu que só vocês têm, para mim, que pratico atividade física, você já trouxe antes. Eu falei antes da Ranmor, já achei que não ia precisar falar, dá né? um destaque. Então, olha só, o mundo hoje é fitness, né? Ou você está correndo, ou estão lá no CrossFit, né? Ou estão jogando beach, pádel e tudo mais. E a Ranmor também é uma empresa gaúcha com toda a linha completa para te acompanhar na academia, no que tu quiser, no esporte que tu imaginar e também na moda conf, chique, que foi uma sacada muito interessante 3 anos para cá, era o look, aquela moda, né? Pós-pandemia, aquelas calças de pantalona com aquela bossa, né? Que a gente quer, né? Quando veste uma roupa daquelas. E a Ranmor, então, é nosso carro-chefe, né? Não precisa falar nada da Ranmor. Vocês entram lá no Instagram da Panuleve Juí, vocês têm lá toda quarta-feira a nossa influencer Aline mostrando tudo. Segunda-feira tem a influencer Dai Fabrin mostrando tudo que a gente tem de melhor. E terças-feiras a Vitória Schmidt também mostrando moda, mostrando estilo, dicas. E tudo isso também entrou no novo mundo agora, né? Com pessoas mais mostrando a tua empresa. Vânia, a tua equipe, para a gente fazer o fecho dessa etapa e partimos para a etapa final da nossa conversa. A tua equipe hoje, então, ela é constituída de consultoras? Somos 6 consultoras, Cláudia. Nós temos, como a gente tem crediário, né? Nós temos uma caixa fixa na loja para receber o crediário. E nós temos uma empresa de marketing fora da loja hoje, uma agência. E mais setor administrativo. Olha, nós somos em 17 pessoas hoje, entre Panuleve e Panuleve Store, né? Toda a equipe engajada, vestindo a ideia Panuleve, a mensagem Panuleve, a cultura Panuleve, que é servir as mulheres de Juí região com moda atualizada. Perfeito.
Para a gente encerrar a nossa conversa, que seja a primeira, você trouxe na tua fala a questão da sucessão. Quando a gente começa a pensar em sucessão, a gente está falando em legado. E uma trajetória tão sólida que foi crescendo, que como você trouxe, caiu, levanta. Você traz a questão da sucessão. Qual é o maior legado ou o legado que a Vânia Dil, que estava numa sala de aula lá nos anos 80, teve um insight da sua inquietude, começou o movimento do empreendedorismo, tua vida pessoal se transformou e te acompanhou durante todo esse processo e que faz que você seja quem você é, a tua história que você trouxe no início da nossa conversa, falando daquele encanto que é a tua mãe, das tuas irmãs, da relação que você tem. E hoje você prepara a sua sucessão. É um desafio para empresas e organizações de característica familiar fazer isso. Então, eu gostaria muito que você trouxesse na tua fala esse processo, mas também qual é o legado que a Vânia Dil deixa. Eu, para falar em sucessão, eu preciso primeiro dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu tive 2 filhos homens e o Pedro, meu mais jovem, então, ele quis. É muito difícil trabalhar com mãe, né? Tu consegue imaginar, né, Cláudia? Consigo. É difícil trabalhar com mãe. E o Pedro, ele aceitou a ideia de fazer administração na Unijuí, concluiu a administração, e ele, por vontade dele, eu não tive influência da percepção dele de querer continuar, porque ele percebeu de que uma empresa que tem uma história, que tem raízes profundas aqui em Ijuí, e que sim, que ele conseguiria dar conta. E ele já num momento de jovens empreendedores, com um outro olhar para o negócio. Que olhar é esse, né? A mãe, aqui eu estou tentando aprender a não ser operacional, Cláudia. Eu sou muito operacional, eu gosto de fazer, mas tem horas e muitas horas que a gente precisa parar, olhar e pensar. É por aqui, é por aqui, é por aqui, e não só fazer. E o Pedro entrou me dando muita luz para muitas coisas que eu até então não via, que eu não percebia. Então, o meu legado maior para o Pedro agora, e eu acho que para Ijuí e região, é que sim, primeiro para Ijuí e região, que a gente pode sim superar as redes. Nós somos uma empresa de Ijuí, isso precisa ter valor e a gente precisa se atualizar nisso, porque se a gente parar para pensar, Cláudia, Ijuí está na mão de redes. Nós temos mais de 10 redes. Para onde vai isso? Quantos de Ijuí corajosos que tem no nosso segmento e que sobreviveram? Porque é bem fácil jogar a toalha. É muito fácil. É confortável. É confortável. Agora, você diz, não, já deu certo, eu vou me reinventar, as pessoas vão perceber que isso tem valor e a gente continua servindo com amor, com dedicação a essas pessoas que entendem, que valorizam o que nós entendemos ser importante. Isso também é legal. E na questão do Pedro, da sucessão da Pano Leve, mostrar para ele a importância de ritmo. Ritmo não pode ser uma pessoa descansada, não pode ser muito descansado, senão o dia nos engole, né? Então, o ritmo, a constância de fazer as coisas, e eu sou uma pessoa assim, ó, muito focada. Eu não aceito, eu não consigo, isso está na minha essência, aceitar que aquela ideia seja a única. Eu sempre busco uma nova. Não, vamos por aqui, a live aqui está dando certo, aqui não está dando certo. Sempre ligada. Então, eu acho que esse é o maior legado. Essa inquietude, ela é um legado
Porque não que tenha que ser inquieta, constante com os pezinhos, mas tu pode ser inquieto em não se contentar. Tu sempre está buscando o melhor. Movimento, né? Movimento. Transformação. Movimento, transformação. E aí entra a nossa logomarca, que foi repaginada há uns 10 anos atrás, registrada, inclusive. Pano Leve é uma marca registrada e que representa tão bem a nossa empresa, em constante transformação, sempre buscando o melhor. Ter o nosso cliente com maestria. Acho que esse é um legado, essa é a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui conversando, né? Porque tem muita coisa para contar. Mas que a gente continue, né? Que o Pedro continue com essa história tão bacana, né? Nos novos tempos. O desafio todo é dele. Agora em diante, né? Eu estou aqui ainda, né? Passando tudo que eu acho importante, mas o principal que são os clientes, é a vontade dos clientes, os clientes que valorizam o nosso trabalho também, essa essência de seguir aí para esses anos futuros desafiadores. Vânia, muito obrigada por compartilhar conosco a tua história. É impossível não se emocionar. A gente, eu em especial, que te acompanha há muito tempo, consigo ver tudo que você trouxe aqui acontecendo. Então, parabéns, parabéns, parabéns. A gente quer te ver por muito tempo ainda na Pano Leve. Processo de sucessão, ele é um processo que acontece calmamente. Para quem está nos assistindo, a Vânia segue na Pano Leve por muito tempo, mas é preciso fazer esse movimento para que a empresa aconteça. Foi um privilégio fazer o nosso primeiro programa aqui do IG em Foco, Negócios e Novidades contigo. Você já é uma marca de Ijuí. Então, é a Vânia da Pano Leve que é de Ijuí, que trouxe muito claro na tua fala a essência de uma empresa nativa da nossa cidade, que olha não só, logicamente, para o teu desenvolvimento, mas também para esse local, para essa cidade com potencial gigantesco que é Ijuí. Muito obrigada por compartilhar conosco a tua história, a tua trajetória. E eu quero agradecer demais, em meu nome, em nome do Pedro, em nome da Tassi, que hoje está à frente da Pano Leve Store, que é a esposa do Pedro. Então, é uma empresa familiar com muitos planos, muitos sonhos. E que você que não conhece a Pano Leve, confire tudo isso que eu falei aqui, né? Sinta isso, a essência dessa empresa, que a gente tem tanto orgulho de estar por tantos anos em Ijuí aqui, servindo toda essa região com moda. Esse foi o primeiro programa do Ijuí em Foco, Negócios e Novidade. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, a nos acompanhar nas redes sociais, a compartilhar esse conteúdo. Mas, acima de tudo, a estar conosco a partir de agora. Sempre uma entrevista que faça sentido para quem nos assiste, que esteja em sintonia com aquilo que o mercado requer, com aquilo que a nossa cidade também merece ouvir. Belas histórias serão compartilhadas a partir de agora aqui no nosso programa. Até o próximo! O que está transformando a nossa cidade? As novas empresas, as ideias que geram empregos e o futuro do mercado local. Está no ar Ijuí em Foco, Negócios e Novidades. Fique por dentro de tudo o que movimenta nossa economia. Assista e conecte-se com o novo.